Esporte. José Gomes. Um grande abraço a você que acompanhou o programa Primeira Mão, Momento Esportivo, o torcedor que está ávido por informações, aqui principalmente o Antônio Moura, que manda um zap pra gente aqui, dizendo: senhor Gomes, é o tratamento do senhor meu, eu tenho que reconhecer que a idade é... Né? Senhor Gomes, o Carcará vai sair da Arena Cajueira com um empate de 1-1 com o Bahia de Feira de Santana, hoje às 20h30. Forte abraço, amigo. Eu sou mais otimista, eu acho que o Atlético, pelas dificuldades que vai enfrentar diante desse jogo, vai dar a volta por cima e tem condições de sair com uma vitória. É o que eu creio, é o que eu torço e é o que eu espero, porque às vezes quando a gente torce, a gente usa o quê? O coração, né? E nós não estamos aqui para trabalharmos com o coração. O Atlético vai com 5 modificações, né? Viaja para a Feira de Santana logo após o almoço. O Paulinho, que é lateral direito, sai dessa lateral direita e vai formar o terceiro homem do meio de campo no lugar do Dedeco, com lesão muscular na coxa. O Dudu Gago poderá assumir a vaga de Paulinho, que foi deslocado lá para o meio de campo, né? Se o nome de Edson, que é o novo lateral esquerdo contratado pelo Atlético, não sair no bid, né? Já o Emerson, que estava afastado por lesão, retorna no lugar de Emílio, que sai por deficiência técnica. O Michel Pires vai assumir a vaga de Carlinhos, que também sai por deficiência técnica. E o Reninha entra no lugar do Magno Alves, lesionado no joelho esquerdo. Então, essas modificações por lesões, que são 2, né? Por deficiência técnica, que também são 2, e por opção do técnico Arnaldo Lira, que é uma, elas vão forçar o Alagoinhas Atlético Clube a valorizar mais a posse de bola, trabalhar muito a velocidade. Observe que os homens que vão fazer a composição do meio de campo, aliado com o retorno do Filipinho, que estava de fora, e a entrada do Reninha, podem dar muita velocidade ao time do Atlético. Que se ele valorizar a posse de bola e fizer uma linha de 3, em determinado momento de 4, pegando o Vitinho para fazer essa composição e a ligação com o ataque, nós poderemos ter muito samba lá no estádio, na Arena Cajueira. Nós esperamos que isso aconteça. O que nos chama a atenção, Marconi, é justamente que alguns desafetos do novo treinador estão saindo do time. Você vê que o Nayan não aparecia, isso, o Nayan, vamos fazer justiça. Já com o treinador antigo, o Nayan há algum tempo não figurava nem na relação dos 22 jogadores que eram selecionados para concentrar. Então você teve alguns jogadores, Caio, que pararam de aparecer subitamente no outro time, e a gente ficava colocando as barbas de molho. Depois nós tivemos a informação de que o treinador anterior perdeu o vestiário. E agora nós estamos verificando que isso aí é o dedo do Lira, né? Ele fazer essa modificação, ele trazer o Paulinho para formar com o terceiro homem de meio de campo, o Paulinho, que tem muita velocidade, e isso nos dá o indicativo que com o Reninha, né? Com o Reninha e com o Russo, nós vamos botar muita pressão no time do Bahia de Feira. E o time do Atlético de Alagoinhas, Marconi, vai precisar de um bom resultado, porque veja bem, o time vencendo, ele passa a ser o vice-líder na tábua de classificação. Se ele empatar, ele vai a 9 pontos, empata com o Fluminense, mas não vai para lugar nenhum, porque o saldo de gol é inferior. Vai ter a oportunidade, se isso acontecer, no próximo domingo, de vencendo a Juazeirense, que venceu o Fluminense na rodada do domingo, de voltar ao G4. Só que ele vai ter uma pedreira, apesar de ser sub-20, que é o Bahia, aqui no dia 22. Então, o jogo do Atlético, e tem que se viver a cada momento um jogo, né, que nem o Barbosinha diz. O Barbosinha é o treinador do Bahia de Feira, que o jogo é jogado. Claro, qual é o jogo que não é jogado? Ele diz que o jogo é jogado. Então, o jogo precisa ser jogado de forma que a conveniência possa favorecer o time do Atlético. O Arnaldo Lira é um treinador muito experiente, é um treinador que deu ao Atlético a condição que ele tem hoje de estar participando, que já participou da Copa do Brasil e vai participar do Campeonato Brasileiro da Série D, e muita gente está apreensivo, não está confiante. Eu, pelo contrário, eu estou mais confiante do que nunca, porque conhecendo o Atlético como eu conheço,
nos momentos de maiores dificuldades do time, foi que ele conseguiu dar a volta por cima. Foi assim o ano passado com o próprio Arnaldo Lira, quando ele recomeçou, né, a arrancada justamente para ser o terceiro colocado, justamente em um jogo contra o Bahia de Feira, vencendo aqui no Carneirão pelo marcador de 3-1, quando ninguém acreditava nisso. E tem muita gente desacreditando. Eu hoje estou com a crença que o Atlético pode sim trazer um bom resultado. Espero que a minha crença seja convertida em realidade. Gomes, me permita, Caio, só para fazer uma pergunta, pela experiência que o Gomes tem, tanto dentro quanto fora do campo, né, e principalmente na análise, mesmo porque quem esteve lá dentro entende mais o ambiente. Lógico que todo treinador tem o seu time na cabeça, tem os seus jogadores preferidos, tem aqueles chamados os homens de confiança, né? Tem aqueles jogadores que, embora para comentaristas, para a imprensa esportiva de uma forma geral e até para a torcida, não devessem ser as opções, mas o treinador, quem sabe, é quem convive, é quem tem a questão do vestiário, do dia a dia do treinamento. E aí é muito importante que se compreenda a posição de um treinador que você ressaltou suas qualidades, tem um passado recente muito positivo dentro do clube, portanto tem a confiança da torcida, embora isso no Brasil seja muito variável, muito volátil essa relação do torcedor com o treinador. Mas quando se fala em mudanças dentro de um elenco, pensando em elenco em função da quantidade de torneios ou campeonatos que o Atlético de Alagoinhas irá disputar esse ano, uma opção do treinador, eu acho que fica mais eufêmica a coisa, fica melhor. Por opção do treinador, sai fulano, entra Beltrano. Quando se diz por lesão, compreensível. Mas quando se fala por deficiência técnica, não se coloca desnecessariamente uma carga negativa muito grande em cima do profissional, que pode, inclusive, culminar com a saída definitiva dele do clube e, consequentemente, isso vai demandar tempo para a contratação, às vezes não é mais possível. Aquele jogador, se não for possível substituí-lo em função de regras, de transferência, etc. e tal, ele não terá mais, talvez, a mesma vontade, a mesma garra em colaborar com o time. E se alguns jogadores, por essa avaliação de deficiência técnica, já desde a comissão técnica anterior, quem então foi responsável por trazer jogadores que não estão à altura de um clube profissional? O grande problema, Marconi, do jogador de futebol profissional é que você, às vezes, com o time, o presidente do time, começa a contratar os jogadores, achando que são os melhores, antes do treinador. Aí o presidente, né, a sua comissão diretiva tem a inclinação por determinados jogadores. O treinador tem por outras. E às vezes eles usam um meio termo e traz jogadores que agradem tanto ao presidente do clube quanto ao treinador. Mas aí vem um problema. Se por qualquer motivo o treinador sair, como saiu o Salles, o que é que ocorre? Vários jogadores que ele trouxe estão no time. Observe que no caso do Emílio, né, o Emílio está saindo por deficiência técnica. O Emílio não vinha bem nos últimos jogos, principalmente contra o Vitória. Ele fez um gol contra, né? Mas é um jogador que, de certa forma, vinha dando conta do recado. O Carlinhos fez um jogo que me encantou, o segundo jogo do Atlético, mas depois também não se encontrava tão bem. Resta saber se o problema é técnico somente ou se tem um pouco de corpo mole. O Lira, eu gosto do Lira porque o Lira não usa meio termos. O Lira ou é ou não é. Eu fiz algumas perguntas ao Lira um dia desse aqui mesmo no estúdio e ele me disse, não, o jogador, eu sou contratado para dar resultados para o time. Eu ganho para isso. O jogador também. Se o jogador fizer corpo mole e não der retorno, claro que o treinador tem que afastá-lo. Então é esse o sentimento que tem que se ter, porque eu não posso ter preferência aqui na equipe por A ou por B, porque o interesse maior é de quem? É do ouvinte e do empresário que comanda, que coordena todo o trabalho aqui da rádio. Então é preciso que tenhamos resultado, porque se não tivermos resultados, todos nós estaremos aonde? No olho da rua, completamente desempregados. Então eu, conhecendo o Lira, como nós aprendemos a conhecer ao longo dos anos, eu acho que nesse angu tem um pouquinho de carne e o Lira está começando a tomar as medidas devidas para coibir problemas futuros. Esperamos que ele tenha um resultado. E ele pode inclusive fazer isso agora, porque como eu falei naquela análise,
Se o Atlético não lograr um bom resultado hoje, que a gente espera que isso não ocorra de forma nenhuma, ele tem o jogo contra a Juazeirense, que é uma pedreira, mas tem o jogo do próximo domingo, em que ele vencendo, e a depender de como vença, que ele pode sim voltar de novo ao G4. Mas nós queremos que ele não se afaste muito, e agora, nessa rodada de hoje, que vai fechar a sexta do Campeonato Baiano, porque com o jogo do Atlético, a participação se dá em torno de 66,66%, ou seja, nós só teremos pela frente 1/3 dos jogos, né, para justamente o campeonato terminar. E aí as coisas ficam mais apertadas, principalmente porque o Atlético faz o último jogo frente ao time da Jacuipense, lá em Riachão do Jacuípe. Então o Atlético vai precisar vencer aqui o próximo jogo, que é justamente a Juazeirense em Alagoinhas, e vencer também o outro jogo, que é em Alagoinhas também, contra o Sub-20 do Bahia, para poder ficar bonitinho na tabela e ter oportunidade não de ficar em quarto lugar ou em terceiro, até em segundo. Verdade, Gomes. Mas como eu vinha falando, quero mandar um abraço aqui para Cris, da cidade de Catu, que está acompanhando a gente, e a Domingas Queiroz. Mas essa questão da pressão em cima do Atlético, né, para uma vitória fora de casa, e aí com todas essas mudanças, né, troca de treinador, realmente preocupa. Não é que a gente não torça para o Atlético, mas diante de todas essas conjunturas, né, do time, preocupa o fato se caso o Atlético não vença, né, como é que vai ficar o psicológico dos jogadores, a pressão da torcida em cima dos jogadores e também do treinador e da própria diretoria, né? E observe que o Vicente, eu esqueci de falar isso, a memória às vezes nos traz, Marconi, o Vicente, que é lateral esquerdo, que é um bom jogador também, o Vicente vai passar 30 dias afastado, se lesionou também, é lateral esquerdo, o Vicente que estava cotado para jogar no lugar de Filipinho, que estava machucado. O Filipinho se recuperou antes do tempo e o Vicente está lesionado agora, está fora do Campeonato Baiano, porque quando ele voltar, só poderá jogar no Campeonato Brasileiro da Série D, porque não vai haver mais tempo hábil. Então é preocupante sim o fato do time estar com tantas modificações, principalmente porque você tem aquele ditado antigo de que time que se vence não se muda, time que joga junto muito tempo pega conjunto, tanto é que muitos jogadores, muitos treinadores gostam de repetir o time, quando não conseguem, eles se queixam que os resultados às vezes não estão vindo como eles gostariam, porque não pôde repetir o time durante tantos jogos, e aí apontam essa não repetição do time como um dos elementos justamente para que o time não se entrose, não pegue conjunto, que é verdadeiro. Então vamos esperar que o Atlético, no meio de todas essas adversidades, consiga sim esse resultado positivo, não é? Porque quantas vezes nós vimos isso acontecer? Você não acreditar em função dos desgastes, das lesões, dos afastamentos técnicos, dos afastamentos por deficiência, né? E o time dá resposta. E principalmente que o Bahia de Feira, após ser eliminado pelo Paraná da forma que foi, também o astral dele não está muito alto, né? Embora o Marquinhos, que foi ex-jogador do Vitória, do Cruzeiro, um bom jogador, talvez faça a sua estreia hoje contra o Atlético de Alagoinhas. Mais uma pedreira, mas quem quer chegar à colocação de vice-campeão ou de campeão não tem que se preocupar com adversários e nem também se o seu time está lesionado ou não. Tem que botar o bloco na rua e aí descer na avenida no ritmo que for tocado. Bem verdade. Bom, você que está nos acompanhando, mande o seu comentário através da nossa página no Facebook. Use também o nosso WhatsApp, Caio, por favor, o número, pausadamente o número. Aliás, o Caio está ocupado ali respondendo ao nosso... Não, pode ir. Você sabe de cabeça? Então vamos lá, 75998838975. 998838975. Você envia a sua mensagem via WhatsApp, se assim lhe convier. Mas não deixe de compartilhar a nossa live no Facebook. Quer dizer que o pessoal já está mandando mensagem aqui. Vamos lá, então. O Valdemir Santana dizendo que é o seguinte, que bom dia, Gomes, em relação ao Atlético de Alagoinhas, pior coisa para um jogador profissional é sair do time por deficiência técnica. Sem dúvida nenhuma, mas isso acontece. O jogador às vezes enfrenta uma boa fase e de uma hora para outra ele não se encontra em campo, as coisas não dão certo para ele e ele tem que aceitar isso, dar a volta por cima e se recuperar para voltar bem. Você tem jogadores aí, o Carlinhos, por exemplo, ele fez 2 jogos aqui que ele seria o titular no meu time, mas de uma hora para outra ele começou a jogar mal. Se tem algum problema familiar, se tem algum outro problema psicológico que contribui para isso, é outra história.
mas tem que se identificar o problema, porque senão quem vai sofrer com isso vai ser justamente a equipe. É certo, sim, que é uma das piores coisas que pode acontecer com o jogador, deficiência técnica. Quer dizer, que ele no momento não está reproduzindo o futebol que ele está apto a reproduzir. Está mal. Mandando um abraço pro Duda do Churros aqui, o Danilo Strapa também acompanhando, o Abner Rangel, a Eli Menezes e o José Sobral dizendo que vai dar Atlético. Eu também tenho essa convicção, não sei porquê, mesmo a cada vez que os problemas começam a surgir, eu estou com a convicção que vai dar Atlético, Tem muita gente que diz, não, empate é um bom resultado. Eu acho que é um bom resultado também, mas estou acreditando fortemente que pode sim dar Atlético de Alagoinhas. E a gente aproveita e manda um abraço para o nosso companheiro de repórter esportivo, que é o Valdeir lá em Catu, o Vasquez também, um beijo no coração, meus queridos, né? Obrigado pelo carinho e pelo prazer da audiência. Verdade. Para